meu querido aluno, fala, minha querida aluna, meu tchutchuco, minha tchutchuca, meu aepeano, minha aepeana. AEP Atualidades voltando com mais uma temática muito bacana para você, com mais um tema polêmico. Eu, professor Ítalo Trigueiro. E eu, professor Newton Matzen, que traz para você toda sexta-feira, à 13h, um vídeo novo sobre assuntos, muitos deles polêmicos, né? A respeito do que pode ser cobrado na sua prova dentro da questão de atualidades propriamente dita ou como temática de uma redação. Quem sabe, né? A gente acerta, você vai ficar muito feliz com a gente. Não tem a menor dúvida. E hoje a gente caprichou, hoje a gente não tinha o que fazer, né? Rapaz, vamos polemizar, vamos trazer um tema que não é consenso, tá? Mas que gera muita polêmica e que está muito na moda. Quando eu digo está muito na moda, né? E a temática de hoje, ó que negócio que vai chocar aí muita gente. A tal da cultura do estupro, né? Voltou com bastante força aí na mídia nacional, após o caso, né, que foi repercutido aí no Senado Nacional, da jovem que foi estuprada aí por 32 indivíduos, né, segundo um primeiro depoimento, vamos dizer assim, né, nas favelas dos morros cariocas. O mais interessante é que, quando nós falamos uma jovem que foi estuprada, lembre-se que havia uma discussão se o que aconteceu com ela foi ou não estupro. E detalhe, em caráter coletivo, viu? Isso. Então, um estupro coletivo que para grande parte daqueles, certo, que se dizem entendedores do assunto, poderia não ter sido, inclusive, um estupro. Então, essa aula parte, certo, de um sentimento de impunidade, de um sentimento de incompreensão a respeito de como as pessoas tratam esse assunto. Exato. Como se, por exemplo, a gente tivesse a culpabilização da vítima. E é justamente, né, o que é, né, traduzido a partir da expressão cultura do estupro. Né? Se você pegar aqui a definição que a ONU Mulheres traz pra gente, Newton, você vai ver, né, que a ONU Mulheres define a cultura do estupro como sendo um termo usado para abordar de maneira em que a sociedade culpa as vítimas de assédio sexual e normaliza uma normalização do comportamento violento dos homens. É o que o Newton acabou de questionar, tá? Havia uma discussão se houve ou não houve o estupro, e as alegações foram as mais, vamos dizer assim, estapafúrdias possíveis, como por exemplo, ela estava no meio de traficantes, né? Então ela mereceu ser estuprada por isso. Sim. Que é a mesma questão do, ela usa uma roupa curta, ela merece ser estuprada por isso. Ela não tem moral, ela merece ser estuprada por isso. Ela estava dentro, sei lá, da parada gay, ela merece ser estuprada por isso. Quando na realidade eu acho que para pessoas vamos dizer assim, de bom senso, eu tenho medo de usar esse termo, porque você que está aí atrás da câmera pode não concordar com essa condição. Eu acho que o grande responsável pelo estupro, tá, é apenas o estuprador. Né? Não existe questionamento, né, eu acho mais compreensível de ser entendido. Agora, lembre que nós vamos polemizar aqui, porém, há de se entender a amplitude da coisa. Por quê? O estupro é mais uma demonstração de uma sociedade violenta. Sim. E nós vivemos em uma sociedade violenta. Nos mais variados pontos e aspectos, nós temos provas vivas de que nossa sociedade ela é adepta de atos altamente violentos. Eu não quero aqui afirmar que, pelo fato de termos uma sociedade violenta, nós temos que tratar como normal a prática de estupro. Mas no próprio instante que uma vítima é tratada dentro de uma delegacia como se fosse acusada por praticar um crime, aí você já tem aí, querendo ou não, uma forma distinta de tratar aqueles que ou são de origem mais humildes, ou são considerados minorias, e isso faz com que você repense um pouquinho sobre a postura da igualdade. Sim. Eu começo, quase sempre, a falar de igualdade citando o caput do artigo 5º da Constituição Federal, porque nós encontramos o quê? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, certo? A inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança, à propriedade, certo? E à igualdade. Então, Newton, a gente tem vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. E se você for lá para o inciso 1, você vai ver que homens e mulheres são iguais perante a lei. Então, Newton, o que é que você quer dizer com isso? Que independente do caso ter ocorrido com uma menina, certo? Com uma adolescente,
com uma adulta, com um homem, com uma mulher. Você deve tratar o crime como crime. Sem dúvida. Como crime. Eu me surpreendo hoje, Perfeito. porque nós temos o aflorar de um pensamento que eu diria imbecilóide, que é um pensamento de que eles não cometeram crime. Pelo amor de Deus, o crime existe, ele é tipificado. Sim. Talvez você venha a ter uma certa discussão a respeito das condições em que ele ocorreu, como se a vítima ela tivesse aceito Sim. a situação ao qual ela foi imposta. Só que lembre, pessoal, nós, nesse assunto, somos leigos. Nilton, pera ainda, eu sou advogado, com especialização na área penal, eu não sou leigo nisso, não. Sabe por que você é leigo nisso? Porque você não teve acesso à totalidade da situação em que ela esteve envolvida. Aí você vai me responder assim, Nilton, mas eu não tenho acesso a tudo, mas mesmo assim eu crio minhas próprias opiniões através de um julgamento que depois, em grande parte das vezes, ou em algumas vezes, se mostra até certo ponto equivocado. Sim. O que é que nós temos com relação àquele assunto? Nós temos um vídeo, certo? E detalhe, fotos. Você sabe que querendo ou não, quando este vídeo ele começa a ser publicizado através de redes sociais, como no caso o WhatsApp, né, Sim. que já teve N problemas, aliás, e temática Facebook. Para um outro tema, Sim. Porque nós temos hoje esses aparatos de comunicação digital tendo seríssimos problemas com relação ao conteúdo nele navegando, né? Sim. Inclusive também com até algumas questões de caráter criminal, como Sim. algumas investigações que dependem hoje da privacidade, né, e da tecnologia, ela é muito polêmica. Sim, a gente tem aqui, querendo ou não, quando se fala de tecnologia, situações como, por exemplo, as descritas pelo Edward Snowden, Sim. há um tempo atrás, de espionagem envolvendo o governo norte-americano, inclusive alguns países aliados. O famoso caso no Brasil da Carolina Dickmann, né? Sim, que teve as suas imagens reveladas. Criaram, inclusive, leis para tentar amparar aqueles que têm os seus aparatos digitais invadidos, que são as leis apelidadas de leis Carolina Dickmann. Exato. A questão do próprio marco civil na internet, que nós entendemos como sendo, por exemplo, uma espécie de constituição para o mundo virtual, inclusive dando à justiça brasileira, certo, arcabouço para poder fazer com que as empresas envolvidas, as empresas do mundo virtual, envolvidas em algumas situações, devam colaborar, certo, com as investigações. Você deve ter notado que recentemente o WhatsApp foi bloqueado por algumas horas aqui no Brasil. Imagina, teve gente que naquele dia... Eu fiquei desesperado. Teve gente que naquele dia levantou a cabeça e encontrou pessoas estranhas. É verdade. Aí descobriu que era a família. Outros, que era a família. Agora tem um joguinho aí, chamado, se não me engano, é Pokémon Ball. Rapaz, é lindo. Em que o indivíduo fica caçando pokémons através da tela do celular, e já teve gente acidentada, Sim. Já teve gente roubada, eu acho que já teve até gente que engravidou na busca por um Pokémon. Foi um acidente. Um Pokémon. Agora eu quero que você entenda. No próprio instante que o vídeo é gravado, ele é publicizado, certo? E entenda publicizado como seja disseminado, Sim. viralizado através de uma rede social, esse é o termo que eu estou utilizando mais corretamente, você acaba tendo, querendo ou não, o crime de difamação. Tem um menor potencial lesivo, mas é crime também, pessoal. Querendo ou não, você tem ali um delito. E uma citação que foi muito polêmica, que é que gerou mais polêmica dentro da questão, foi com a publicidade do vídeo, né? A seguinte frase: amassaram a mina. Entendeu ou não? Sim. Né? Literalmente, é uma condição de uma exposição muito maior da vítima, e aí a gente já teria, talvez não somente o crime de estupro, mas uma outra tipificação criminal. Eu acho que o Nilton poderia falar melhor do que isso. E o mais interessante, olha, transmitir, repassar é crime. Sim. Repassar esse tipo de vídeo é crime. Então, olha, sinceramente é um assunto que me faz às vezes até gaguejar. E detalhe, não é gaguejar porque eu não sei o que vou falar depois. É porque eu não sei nem como é que eu fale. Eu, dando aula presencial, encontrei alguns alunos que disseram que nem crime foi. Então, a primeira discussão é justamente essa. Se você não criminaliza aquilo que é tipificado como crime, você vai criminalizar o quê, meu Deus? Se a gente, nós aqui, nós temos leis a serem seguidas e consideramos essas leis bastante fracas, ou às vezes até certo ponto bastante lacunosas, e mesmo quando elas estão ali à nossa frente, expostas, nós ainda tratamos como se não fosse crime, o que é que nós vamos fazer então? Então a discussão é muito interessante. Agora, uma outra coisinha, já deixa o Trigueiro falar, porque eu estou expressando a minha indignação. Nem começou a aula ainda, para ser sincero. Indignado.
Eu quero que você Ele tá saiba... com medo. De ser estuprado. De ser vítima. Né? Eu quero que você saiba que, por exemplo, faz uma pesquisazinha. Já ouviu falar da Marcha das Vadias? Sim. Tenta entender como é que essa marcha começou. Porque o termo é bem ofensivo, né? Marcha das Vadias. Aí muitas dizem assim, tá vendo? As mulheres, elas acabam querendo o quê? Querendo ser chamadas de vadias. Vai entender um pouquinho, velho. As feministas, agora, aquelas que queimaram os seus sutiãs para ter os direitos iguais. Agora, não vamos confundir, certo? O feminismo com isso que hoje é chamado de feminismo. Sim. Uma coisa mais agressiva, sim, que acaba se tornando segregacionista. Sem dúvida. Então, querendo ou não, quando nós falamos de feminismo, é da tentativa de tratar em pé de igualdade. Então, quando eu falo que homens e mulheres são iguais perante, sim, a lei, eu tenho ali a aplicação do princípio da isonomia, que já nós vamos discutir a questão da isonomia formal e da isonomia material. Deixa eu dar uma pincelada aqui. Deixa eu dar aula. Da cultura do estupro, porque o Newton, né, levantou aí a questão do feminismo, a gente discutiu um pouquinho, mas aonde é que vai surgir o termo cultura do estupro? Né? Porque você acredita que cultura do estupro, para muitos, e eu ouvi também essa discussão, é justamente a questão do indivíduo reproduzir, incentivar o estupro. Não tem nada a ver com isso. A cultura do estupro é isso que está definida. E a cultura do estupro, ela nasce, tá, na chamada segunda onda feminista. A gente tem 3 ondas feministas, ok? A chamada primeira onda feminista, essa aí, né, no século XIX, ok? A gente vai ter a segunda onda feminista, essa já no século XX, já nos anos 70, ok? E é justamente onde vai aparecer o termo cultura do estupro e a chamada terceira onda feminista, essa mais recente, essa mais atual, eu diria já mais associada a um contexto da globalização, de final de anos 90, de virada de século, de início do século XXI, onde a autonomia das mulheres começou a aflorar muito mais. Isso se deve a N motivos, se deve à maior participação da mulher dentro do mercado de trabalho, se deve à quebra, né, das instituições familiares tradicionais, como a gente via recentemente. Isso se deve, né, às novas formas de família, Newton, que o STF recentemente vem aceitando, como é o caso, por exemplo, das famílias homoafetivas ou das famílias mesmo hoje chamadas de poliafetivas, onde você não tem só 2 indivíduos, você tem 3 indivíduos, e ao invés de um casal, o termo que está sendo utilizado agora é o trissal, né, onde 3 indivíduos, sejam eles da mesma sexualidade ou não, convivem amorosamente em um relacionamento, ou até mesmo as famílias monoafetivas, onde só temos ali a figura materna, ou no caso a figura paterna, cuidando ali do indivíduo, filho, ou da família como um todo. Trigueiro, o interessante é que nós talvez deveríamos ter começado essa aula mostrando para quem está nos assistindo, mostrando para você aí que está estudando para o concurso, o que é estupro. Sim. Porque muitas vezes há uma discussão, mas o que é estupro? Rapaz, olha, eu tenho tido tantos problemas com isso nas minhas aulas presenciais que são interessantes. Por quê? Eles me citam casos. Quer dizer que se minha namorada ela tomar 2 copos de cerveja e eu quiser fazer amor com ela, eu estou estuprando. Uhum. Aí, claro que se criou um certo medo, inclusive, de se encostar em alguém com medo daquilo ser estupro. Não é para tanto, pessoal. Você pega lá o artigo 213 do Código Penal e você vai encontrar constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou então a praticar ou permitir que com ela se pratique outro ato libidinoso. Então, isso é estupro para o nosso ordenamento. Dentro do Código Penal, o artigo 213, ele tipifica o estupro. Aí começam as discussões envolvendo aquela jovem, sim, né? Que é o ponto que eu ainda quero tocar. Mas pera ainda, constranger alguém, certo? Forçar alguém. Será que ela foi forçada pelo vídeo que eu tenho acesso? Uhum. Porque muitos dizem assim, olha, ela foi porque quis. Sim. Então, se ela vai porque quis, não é estupro. Pessoal, não é bem assim, tá ok? Porque se você pegar, por exemplo, o artigo 217A do Código Penal, você vai encontrar que não precisa constranger. Se você pegar o parágrafo 1º, você vai encontrar as vítimas que não conseguem esboçar reação. Sim. Lá no 217, a gente vai encontrar, eu até separei aqui pra gente, certo? Querendo ou não, ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos. Então, ela não tinha menos de 14 anos. Beleza. Só que se você for lá, querendo ou não,
Por parágrafo 1º, você vai encontrar, incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput, que é o que eu acabei de ler, com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, ou que aí, interessante, né? Por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Aí a gente tem o estupro de vulnerável, que ainda é punido de forma mais severa do que o estupro lá do artigo 213. Então, no caso, os indivíduos que fazem uso, por exemplo, de droga, ou que são induzidos a fazer uso de droga, a uso de álcool, a essa condição, são N variáveis. Nós temos uma série de questões, inclusive uma série de questões que estão tipificadas dentro do Código Penal. Sim. Então, o que é que eu ofereço a você? Eu ofereço a principal das fontes. Você vai lá no Código Penal, claro, a letra da lei, ela mascara grande parte dos questionamentos abrangentes que existem nela. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar alguns indivíduos que pensam essa questão. As abordagens elas podem ser múltiplas. Inclusive, no vídeo anterior sobre segurança, eu até discordei do Trigueiro em determinado ponto, quando disse, é indefensável. Não, há quem defenda. Há quem defenda. O problema é que talvez essa defesa de que a vítima se torna culpada, no caso, inclusive o citado por nós aqui no início dessa aula, ele hoje em dia reflete muito, talvez o que você vai falar melhor já já, de uma sociedade, no caso, nós, aqui, nossa sociedade brasileira, que ainda vive certos resquícios de sua colonização. Sem dúvida. Porque não há como esquecer, pessoal. Nós somos fruto de uma colonização portuguesa, patriarcal, paternalista, de um pensamento bastante machista. Patrimonialista, em que o homem, sim, em que o homem será o provedor e a mulher o seu anexo. Sim. A mulher será aquela que estuda para agradar e ter um bom marido, que é tutelada pelo pai e passa as mãos do marido quando tem ainda uma idade muito jovem. E na realidade, isso eu não diria ser uma especificidade somente da cultura brasileira, mas da cultura ocidental como um todo. Sim. Eu acho que no contexto geral, no planeta, eu trouxe aqui algumas citações, só para que você entenda como é que a gente tem o papel da mulher ao longo da nossa construção histórica, nas escrituras. Por exemplo, você já ouviu falar de um indivíduo chamado Zaratustra, tá? Filósofo persa, lá do século VII a.C., né? Onde ele diz, a mulher deve adorar o homem como a um deus. Toda manhã, por 9 vezes consecutivas, deve ajoelhar-se aos pés do marido e de braços cruzados perguntar-lhe, Senhor, desejais que eu faço o quê? Olha que coisa interessante, qual é o papel da mulher. Se você evoluir mais um pouquinho, Constituição Nacional Inglesa, lei do século XVIII. Todas as mulheres que seduzirem e levarem ao casamento os súditos de sua majestade, mediante, olha aqui, o uso de perfume, pintura, dentes postiços, perucas e recheios nos quadris, incorrem em delito de bruxaria. Opa, pera aí, e o casamento fica automaticamente anulado. Peraí, você está lendo o que aí? Constituição Nacional Inglesa. Ah, você sabia, tem um questionamento, procura aí as mulheres que naquele período faziam uso de salto alto. Sim. Você vai encontrar e você fica pensando, meu Deus, querendo ou não, há uma questão de religiosidade que envolve o assunto. Pronto, o Nilton já falou, eu vou aproveitar a deixa da religiosidade. Henrique VII, rei da Inglaterra, chefe da igreja anglicana no século XVI. As crianças, os idiotas, os lunáticos e as mulheres não podem e não têm capacidade para efetuar algum negócio. Ou seja, há uma imposição muito forte da questão. Torna a mulher uma incapaz. Não tenha dúvida. Quando o Nilton colocou a questão da colonização, eu acho legal porque dá pra gente voltar para a história, né? Dá pra gente voltar lá para o início da colonização. Tem um termo no Brasil que ele é muito usado e ele é simbolicamente usado como uma coisa bonita. Às vezes me incomoda um pouco isso. Qual é o termo, Nilton? É a tal da miscigenação. A gente tem um mito das 3 raças no Brasil, né? Um mito de que você pegar o Zé de Alencar, Iracema, se apaixonar por Martim, né? Saía lá da bica do Ipu, vinha aqui dar pra ele na praia, né? Nasceu o Moacir da Cabeçona. Que preconceito. Dar pra ele não, compartilhar, porque pertence a ela. Você verdade, tá tirando dela alguma coisa? Né? Nasceu o Moacir da Cabeçona. Quando, na realidade, muitas vezes, o termo miscigenação, que parece somente a mistura de raças,
ele nega e ele esconde, sem dúvida nenhuma, o estupro das sociedades nativas que aqui viviam, o estupro das sociedades negras, a violência com que o colonizador impôs o seu processo. Ah, Trigueiro, quer dizer que não rolava, né, uma índiazinha que curtia o negão? Rolava. Não rolava uma senhora de engenho. Que curtia o negão. Que curtia o negão. Ai, tô adorando liberdade, liberdade. Tá lindo, não tá não, polêmica? Você pega o Gilberto Freire, você vai ver lá na obra do Gilberto Freire, e aí alguns dos trechos me falham agora a memória, mas que sim, de início as índias se interessaram pelos portugueses, mas logo que chegaram as primeiras levas de escravos, abandonaram os portugueses, porque viram aquele negócio arrastando no chão, o pessoal descendo do navio, as correntes, viu, pessoal? As correntes. Você imagina, agora, cite a obra do Gilberto Freire, porque tá a ideia que todo mundo conhece. Casa Grande e Senzala, pessoal. Clássicos aí da sociologia então, brasileira. Querendo ou não, olha, o que você acabou de fazer foi magnífico, certo? Não é porque eu estou aqui na sua frente, não olhar de lado, certo? Até porque de frente seu nariz teria me cegado. Mas nele. Por quê? Olha o que é que nós temos aqui. Você está notando que nos editais, agora para concurso, tem saído uma parte que é artes e literatura, né? Exatamente. Aí a galera fica naquela... A gente tem aí a gente vai falar também sobre isso, aniversário de William Shakespeare, né, da questão da morte e tudo mais. Então, de William Shakespeare, só que não se aprofunda muito a questão da literatura. Por exemplo, a gente está falando de estupro, ele foi bater onde? Gilberto Freire. A gente está falando de estupro, ele foi bater onde? Lázaro Alencar. Então, querendo ou não, o que é que nós temos aí? Nós temos dentro da literatura, não só da literatura brasileira, como da literatura mundial, inclusive nos textos dos jurídicos aos religiosos, a presença desse tratamento da mulher com desigualdade. Pessoal, olha, eu quero que você entenda que quando nós falamos de igualdade, quase sempre lembramos o princípio da isonomia, né? Tratar os iguais como iguais, da sua maneira formal de ser. Porém, há de se lembrar também que as mulheres também podem ser tratadas com certa desigualdade, desde que essa desigualdade ela seja aquela desigualdade vista positivamente. Eu tenho aqui um fator diferenciador, no caso gênero, homem e mulher, e esse fator diferenciador é um fator para poder corrigir a desigualdade. Sim. É a tal da igualdade material, tratar os desiguais como desiguais na medida de suas desigualdades. Por isso, há algumas manifestações que são chamadas de feministas, eu não considero serem tão feministas assim, porque acabam fazendo com que essa mulher ela tenha um certo retrocesso nos seus direitos adquiridos. Nem superdireitos, nem direitos à parte. Por exemplo, já ouviram falar do sexismo benevolente? Olha, eu vou aqui, talvez muitas mulheres... Eu não entraria nesse debate não, mas tudo bem. Muitas mulheres aqui queiram me matar depois disso, mas espero que não queiram. Até a dele, eu acho, até a dele. Espero que não queiram matar. Mas muitas vezes, olha, você vai fazer uma pequena pesquisa sobre sexismo benevolente. Claro, a literatura hoje em dia sobre o assunto é um pouco mais ampla, mas interpretar sexismo benevolente, Milton, o que é sexismo benevolente? É quando por um comportamento que não é ostensivo, que não é invasivo, eu demonstro que a mulher... ela é algo mais frágil. É o que eu vou chamar de gentileza. E quando eu digo algo, não estou tornando a mulher um objeto, não. Ela é um ser, talvez fique até melhor assim, mais frágil. O que a gente, mas só reiterando, o que a gente não pode negar, que há uma objetificação feminina, tá? Não só na mídia, como na sociedade, como na conjuntura como um todo. Né? A cultura do estupro, para mim, ela, além de ser um tema... né? Ela é muito mais do que uma realidade. E eu acho que até facilmente ser explicada, Nilton, por um detalhe simples. Vamos imaginar a seguinte situação. Está o Nilton numa festa de forró, como é, professor? Você está fazendo aqui numa festa de forró. Está ali o Nilton numa festa. E aí imagine, Nilton, que tem uma roda de mulheres, tá? Tomando ali, né, uma cachaça, um rumutilo. Pode parar de dançar. Não, pode parar. Um rumutilo, um negócio, tem ali um limãozinho. Nilton, em algum momento você ficaria rumutila com coca, né? O senhor, em algum momento... Lembrei da minha infância. Da minha adolescência. Ele tá lembrando do carnaval, vai lá no Beberibe, eu lembro do carnaval. Ele estava comigo. Eu não sei como não rir. O senhor imagina, você tá ali naquela festa de forró, a onda azul começou mais cedo, professor. Aquela festa de forró, você tá ali dançando, tem um grupo de mulheres, né, que tá ali tomando a sua birita, o seu aperitivo. Só eu que danço, como é que o senhor dança? O senhor dança assim. O senhor ficaria com medo de passar no meio daquela roda feminina? Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, talvez eu venha furar o seu exemplo, mas hoje eu teria. Mas só que grande parte dos homens não teriam. Por que eu teria? Porque se eu passo no meio de uma roda e alguém encosta em mim, a minha mulher voa. Elas vão me bater. Eu tenho medo disso. Mas eu entendi perfeitamente o exemplo, professor. Imagina o contrário. Imagina o contrário. Você tem uma jovem, tá? Que tá ali numa festa e tem
um grupo de indivíduos que está ali bebendo. Você vê nos carnavais muitas ações agressivas, né? Muitas práticas que normalmente alguns entendem como um ato de paquera, como um ato de conquista, né? Inclusive alguns países têm até mesmo criminalizado, por exemplo, as cantadas. A Argentina foi um caso de país como esse. Já ia citar isso aí, porque muitos memes proliferam-se pelo Facebook, como, por exemplo, vem um cara, não tão bem parecido, diz assim, gostaria de sair com você, criminalizou. Ah, não, vem um cara bonitão, aquele não sei o que, Grey, lá do 50 tons de pé, né, que diz assim, gostosa, oh meu Deus, como você é educado, já viram memes como esse, né? Só que a questão, muitas vezes, é a forma como se aborda. Sem dúvida. A questão, muitas vezes, é a falta de senso pessoal. Eu quero dizer uma coisa para você. Há tantas leis porque falta bom senso. Falta bom senso. Se eu tenho um ambiente em que aquela mulher ela se expõe frágil, tratá-la, às vezes, até com palavras um pouco mais amenas, podem vir a constrangê-la. Sem dúvida. Então, querendo ou não, quando eu estava falando, só para concluir bem rápido, do sexismo benevolente, eu acho uma questão bastante polêmica ao extremo, por um motivo bem simples. Dá uma ideia de que o homem ele não pode mais ser cavalheiro. Porque só o fato de ser cavalheiro, ele já demonstraria a fragilidade da mulher. E isso geraria uma diferenciação entre eles. Pelo amor de Deus, mais uma vez, não fazendo crítica a quem criou a ideia, mas a ideia em si. O sexismo benevolente ele demonstra que muitas vezes você trata o assunto de uma maneira distinta de como deveria ser tratado. Olhe, mais uma vez, nós não queremos que mulheres tenham super direitos. Sem dúvida. Como nós não queremos que negros tenham super direitos. Como nós não queremos que homoafetivos tenham super direitos. Não é isso. Nem eles querem. O que eles querem é ser tratados com igualdade, princípio da isonomia, da melhor forma a ser apurada, da melhor forma a ser implantada para todos, pessoal. Então, querendo ou não, quando eu pego e coloco a mulher numa condição de vulnerabilidade, eu acho que o termo é esse. Exato. Eu acho que é colocar a mulher numa situação de vulnerabilidade, colocar a mulher numa situação de constrangimento. Aí, o que é ofensivo pode ser de um pensamento, de um conceito, né? Vou usar uma palavra melhor. De uma cultura, que foi construído, foi criado. O que é ofensivo para mim, pronto, eu acho que não há melhor como definir. O que é ofensivo para mim pode não ser ofensivo para você e vice-versa. Então, quando eu acho que não estou sendo ofensivo, na verdade, eu posso estar sendo ofensivo. E esse pensamento entre o achar que não está sendo ofensivo é justamente a construção da cultura. Por quê? Porque a cultura ela é feita basicamente de quê? De aprendizado. Quando a gente fala em cultura do estupro, é o que foi aprendido para normalizar o estupro. E isso é o que a gente entende como cultura, aquilo que foi sendo aprendido. Você mesmo gritou muito bem. Pronto, normaliza. Vá só até o L aí, Trigueiro, por favor. Pronto. É o que é tornar normal um ato de violência é algo que se torna absurdo. Então, aquele caso bárbaro, ele acaba gerando uma discussão que eu considero salutar. E que vocês, mulheres, sim, você que está aí do outro lado, deve levantar a bandeira realmente. Olha, agora, claro, sempre com a utilização do bom senso. É muito interessante, né? Porque você já deve estar vendo preconceito no próprio fato de aqui ter dois homens. Falando, um homem e meio, né? Falando. Por quê? Porque, querendo ou não, dá uma ideia de que eu sou porta-voz dos direitos... Misoginia, porta-voz dos direitos de vocês mesmos. Nada disso, nada disso. Uma mulher poderia estar aqui no nosso local, desempenhando nosso papel com maestria. Bem, melhor agora, que a gente muito... Isso chegaria a ser muito mais até interessante, seria muito mais bonito, porque nós dois, meu amigo, eu vou dizer. O senhor é feio. Né? A gente é feio. E nós dois... Não, a gente não, o senhor é feio. Não se iluda, não. Não, eu sou lindo. Agora, diga-se de passagem, se você pegar num ambiente um pouco mais macro, o que é que nós vamos ter? Veja a mulher no mercado de trabalho. Sim. Hoje ocupando cada vez mais cargos de chefia. Sem e detalhe, dúvida. Você vai entender que essa mulher que ocupa hoje cada vez mais cargos de chefia continua ganhando proporcionalmente menos que um homem. Não tem dúvida. Então, você vê as mulheres, por exemplo, na participação na política brasileira. As mulheres são maioria no Brasil e as mulheres representam hoje menos de 10% de todo o legislativo brasileiro em qualquer esfera. Se eu não me engano, Trigueiro, porque eu tenho muito medo desse tipo de informação, que a gente lembra de uma leitura do passado, porque vem alguém que é fake de outro curso. Então, galerinha, aqui embaixo, ó, aqui embaixo desse vídeo,
vai vir alguém pegando pontos polêmicos na nossa aula E vai falar mal. e tentando fazer com que você conheça um pouquinho do curso que ele curtiu outro canal, entendeu? Mas olha, eu quero dizer que os cursos pagam para isso. Com certeza. Então o indivíduo que está aqui embaixo, meu irmãozinho, vai procurar o que fazer. Vai procurar o que fazer. O que é que eu quero que você saiba? É que no próprio instante em que eu tenho a questão do estupro, se torna como se fosse um pingo no mar de preconceito. Por qual motivo? Se você tem, por exemplo, né, a questão da mulher sendo remunerada de forma diferente do homem, sim, a gente já tem um preconceito também latente na sociedade. O que eu ia dizer, quando falei dos fakes que promovem comentários negativos aqui, se eu não me engano, o Brasil ele só tem, dentro das Américas, uma representação feminina maior do que o Haiti. Sim. Inclusive, Sim. tem uma Sim. campanha aí, certo? Não sei se é uma campanha de partido político ou dos próprios órgãos. Não, eu acho que do TSE, não me eu não lembro de qual é a campanha, mas tem assim, se fosse um coral, se a política brasileira fosse um coral, nós só escutaríamos vozes masculinas. Exatamente. Seria muito pouco ao fundo as vozes femininas. Então, você, mulher, talvez com a representação política... Agora, assim, não que nós tenhamos que dar à mulher uma representação só pelo fato de ser mulher. Porque a competência ele deve existir. Então, independente de ser mulher, de ser negro, de ser homem, de ser amarelo, de ser roxo, de ser lilás, você tem que demonstrar competência e habilidade com relação àquilo. Professor de história, né, geografia. Agora, muitas vezes se criam discussões como, por exemplo, se anunciou um ministério, ou então se estabeleceu uma cota, né, uma ação afirmativa com o Temer. Nacional, né, com o Temer. Quando ele cria os ministérios, e aí gerou-se toda uma polêmica porque não tinha nenhuma mulher nos ministérios, como se houvesse uma obrigação. Pois eu acho que a polêmica maior ali não há nenhuma mulher, mas será que as mulheres competentes elas foram lembradas? Sim. Porque não é questão de a mulher, mas as mulheres competentes não foram lembradas, inclusive ícones de alguns pontos que depois foram lembrados como com relação à defesa dos direitos humanos, mas que no primeiro momento foram preteridos. Sem dúvida. Então você entende que a situação é mais ampla do que nós podemos aqui levantar a você? Sem dúvida nenhuma. E eu gostaria aqui de encerrar nesse momento a aula, talvez fazendo uma campanha, vamos dizer assim, cidadã, né? Campanha, hashtag, mas não, né? De que todo caso de violência ou de assédio sexual deva sim ser denunciado nas instâncias legais. E a gente tem sim um disque denúncia, tá, para isso. E esse disque denúncia, tá? Eu acredito que a maioria de vocês talvez nunca nem ouviu falar sobre isso, não sabe nem o número, você só lembra da polícia, né, dos bombeiros. Não sei, nunca vi, eu só ouço falar, né? Exatamente, que é o disque 100, ok? Qualquer tipo de denúncia, tá, de cunho sexual deve ser lembrado, deve ser denunciado. Não encerra agora não, pessoal, eu quero que você entenda uma coisinha, que é bem simples, ó. Muitas vezes, quando você denuncia, você gera falsas impressões. Que tipo de falsas impressões? Quanto mais denúncias, mais casos serão ali, né, para as estatísticas. Sim. Isso vai fazer com que muitas pessoas que querem manipular esses dados digam o quê? Olha, foi criada uma lei, foi criado um mecanismo de denúncia e os crimes fizeram foi aumentar. Nada disso. Não é porque as denúncias aumentam que os crimes também aumentam. Pelo contrário, eu podia ter uma quantidade de crimes muito maior, mas o que é que não acontecia com esses crimes? Não eram denunciados. Inclusive, no Brasil, a gente tem um número hoje, né, de casos de estupro que vem crescendo, tem um crescimento de 13% em média aí ao ano, e que chega, né, as denúncias formalizadas a 50, 60 mil aproximadamente, mas que na realidade a gente tem um número 6 vezes maior, segundo, né, as estatísticas, de casos que não são denunciados ou que são tratados como normais. Diferentemente, por exemplo, de um país como é o caso da Suécia. Se você imagina a Suécia, que é um país extremamente desenvolvido, onde as desigualdades sociais são extremamente reduzidas, e onde você, teoricamente, não teriam justificativas, a não ser o ato da violência ser inato ao ser humano, de ter tantos estupros, a Suécia é um dos países que mais casos de estupro tem no mundo. Por um detalhe simples, porque há denúncias. Lá, só para eu concluir, lá cada estupro, né, no caso, se a gente tivesse um episódio como esse na Suécia, de 32 indivíduos estuprando uma senhora, ou até mesmo um senhor, né? Acontece, né? Lembre-se que 91% dos casos de estupro no Brasil são contra mulheres, mas tem 9% de casos de estupro contra homens no Brasil. E lembre que o 203 ele fala de constranger alguém, ele não fala de constranger mulher. Independente da condição. A Suécia teria, no caso, 32 registros criminais
e não um registro criminal como que a gente acabou de ter no Brasil. Agora sim, para encerrar, o que é que nós temos aqui? Abortos. Sim. A quantidade de abortos que são, né, abortos cometidos da maneira como a Constituição, como o Código Penal permite, né? Sim. O Código Penal permite é ínfimo, se comparado a quantidades reais de aborto, grande parte deles negligenciados aqui no Brasil, e o caso Maria da Penha, que depois da Lei Maria da Penha aumentou em muito o número de mulheres vítimas de violência. Por quê? Porque aumentou a denúncia, tá ok, pessoal? Beleza? Moçada, a gente encerra mais essa polêmica por aqui, mas não se preocupe não, ó, aborto, Lei Maria da Penha, redução da maioridade penal, da internet, redução da maioridade penal. Meu amigo, tem tanta polêmica ainda e você que está sendo pago pelo curso concorrente pode continuar falando mal, porque aqui o emprego está garantido. Aí você pega o fake que tem aqui embaixo falando mal da aula e eu garanto que eu vou citar seu nome na próxima aula se você esculhambar o rapaz que está aqui embaixo. Vamos meter o pau na cultura da esculhambação. A EP junto com você, garantia de sua aprovação até o churrasco da nomeação. Um forte abraço. É brincadeira, pessoal. É brincadeira. Valeu. Valeu.